Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade, por estarmos aqui falando num seminário de fundamental importância para o nosso momento atual. Porque nós nunca vimos tanta busca para aliviar a dor como atualmente. Nós somos uma sociedade imediatista, consumista, hedonista, que busca o máximo do prazer para tentar encontrar algum sentido, algum significado para a vida. E no fundo o que nós encontramos é um extremo vazio existencial. E a pior droga que nós temos na nossa sociedade é o preconceito. E esta é uma oportunidade para nós estarmos revendo os nossos valores. Então nós vamos falar sobre uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas, uma abordagem espírita e transpessoal. O que são substâncias psicoativas? São substâncias que ativam principalmente o nosso sistema nervoso central, alterando a nossa consciência, os nossos estados de humor e os nossos comportamentos. No uso, nós temos um consumo de baixo risco. Quando nós tomamos as devidas precauções para não cometer acidentes de trânsito. No abuso, é um uso que gera problemas de tipos variados, como por exemplo, nós podemos ter acidentes de trânsito, perda de compromissos, podemos ter brigas. E na dependência é um uso continuado e compulsivo que afeta diversas áreas da vida, como por exemplo, a área física, a área psicológica, social e espiritual. Então, para se fazer um diagnóstico de dependência química, é necessário alguns critérios, 3 ou 4 ou mais dos seguintes requisitos: forte desejo ou compulsão para consumir a substância, dificuldade em controlar o comportamento de consumir a substância, síndrome de abstinência. O que é isso? É um conjunto de sinais e sintomas que acontece quando nós sentimos a falta da droga no nosso organismo. Evidência de tolerância, ou seja, a pessoa precisa de doses cada vez maiores para alcançar os mesmos efeitos. Abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos em favor do uso da substância psicotrópica. Então a pessoa vai viver mais em função de adquirir a substância e consumi-la. E persistência no uso da substância, a despeito das consequências nocivas. Então, apesar da pessoa sentir que isso está lhe afetando, está trazendo consequências negativas, a pessoa continua. Então, muitas vezes, quando nós fazemos o uso de substâncias psicoativas,
Nós podemos desenvolver transtornos mentais secundários a esse uso, como por exemplo a ansiedade, a depressão, transtornos psicóticos, ou ao contrário, às vezes nós temos a ansiedade, a depressão, e nós vamos consumir essas substâncias como se elas fossem remédios para aplacar esses sintomas. Então, no F10, nós temos os transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool. F11, decorrentes do uso de opioides. F12, decorrentes do uso de canabinoides. F13, decorrentes do uso de sedativos e hipnóticos. F14, decorrentes do uso de cocaína. F15, decorrentes do uso de outros estimulantes, incluindo cafeína. F16, decorrentes do uso de alucinógenos. F17, decorrente do uso de tabaco. F18, decorrentes do uso de solventes voláteis. E F19, decorrente ao uso de múltiplas drogas e do uso de outras substâncias psicoativas. Esse é o diagnóstico mais comum, não é, Mariana? Geralmente as pessoas fazem uso de mais de uma substância. Estudo de caso. Um homem, 29 anos, solteiro, portador de cardiopatia congênita. Apresenta-se como vítima de todos. Vítima é um mecanismo de manipulação. É como se a pessoa dissesse: você é responsável pelos meus problemas e precisa resolvê-los. Pais divorciados, pai biológico alcoólico. Então, se o pai biológico é alcoólico, a mãe é codependente. O pai foi embora. Então, quem é o dependente agora? O filho. O pai, dependente de álcool. O filho, dependente de drogas. Sente-se inferior às suas irmãs. Mãe sempre procurou dar ao filho tudo do bom e do melhor e fazer tudo o que está ao seu alcance. Não se dá aos filhos tudo do bom e do melhor. Por exemplo, o filho tem um telefone celular modelo X. Saiu o modelo Y. Ele quer. Ele está precisando? Não. Então eu não vou dar. Dar ao filho tudo do bom e do melhor não dá certo. Ela diz fazer muito esforço para isso. Claro, onde tem uma pessoa que consegue tudo com muito esforço, haverá outra que consumirá tudo sem esforço nenhum. Para que eu vou me matar de trabalhar para conseguir alguma coisa, se já tem alguém que faz tudo isso para mim? Até que um dia ela descobriu que ele usa drogas. Ele usa maconha, ele usa tabaco, álcool e eventualmente a cocaína. Atualmente, as drogas que mais nos preocupam são o álcool, a maconha e o crack. Na minha experiência e opinião, a mais difícil de alcançar a recuperação é a maconha. Por quê?
porque as suas consequências aparecem a longo prazo. É diferente do crack, onde nós vemos que a pessoa tem sequelas imediatas e intensas. A maconha não. O princípio ativo principal dela é o THC, e ele vai afetar o sistema de recompensa que o Dr. Milton falou na última aula, o núcleo accumbens, e a pessoa vai desenvolvendo uma síndrome amotivacional. O que significa isso? Ela vai perdendo o interesse por tudo que está ao seu redor e vai causar perdas cognitivas, perdas de memória a longo prazo, e também o THC, que na década de 60 era em torno de 6%, hoje gira em torno de 15% a 18%. Então, aumenta 3 vezes o risco de desenvolver uma esquizofrenia. Então, a maconha é uma fábrica de esquizofrênicos. Ficou desesperada, levou a psiquiatra, decidiu interná-lo, mas ele só ficou 15 dias. No dia da visita, disse que estava sendo espancado e passando fome. Isso é típico. Pediu para voltar para casa e o seu pedido foi atendido. Ficou 1 semana em abstinência e recaiu nas drogas. Foi internado novamente, mas dessa vez involuntariamente. Ficou 5 meses e durante esse período tentou o suicídio. Todo dependente químico é um suicida em potencial. Ele está destruindo a sua vida pouco a pouco e caminha para a morte. Voltou ainda mais revoltado. Trata a mãe e as irmãs com muito desrespeito e agressividade. Apresenta desmazelo com o ambiente em que vive e com a sua aparência. Acusa a mãe de ter estragado a sua vida através das internações. Isso a faz se sentir ainda mais culpada e reage com comportamentos subservientes. Então, a decisão de entrar nas drogas foi dele. Nós sabemos que depois que a pessoa se torna dependente, ela perde a capacidade de escolha e precisa de ajuda. Mas a mãe não é culpada. Ele toma muitas multas de trânsito e frequentemente amassa o carro, mas nunca arcou com as consequências. Sempre diz que vai deixar de usar as drogas. Quem acredita nessa mentira? Diz que vai diminuir o consumo até parar, mas até o momento só tem piorado. Pede ajuda, mas sem internação, pois diz que sofreu muito. A mãe está permitindo que ele use as drogas dentro de casa. Olha o ponto que chega essa situação, pois teme que corra riscos maiores em outros lugares. Com tudo isso, ela se sente péssima. Olha como eu sofro e a culpa é sua.
teme por seu comportamento diante da cardiopatia congênita, principalmente quando ele fala assim para ela: eu não pedi para nascer. Sabe, muitas vezes nós realmente não pedimos para nascer. Muitas vezes nós imploramos. Morre de vergonha, tem vontade de mudar de cidade e abandoná-lo. Todos os pais de dependentes químicos têm vontade de sumir, mas eles não fazem isso porque estão envolvidos num jogo de amor e de culpa. Então, essa é uma técnica que nós utilizamos com a mãe para trazer os conteúdos, os segredos do seu inconsciente. Sua identidade está preservada, nós riscamos aqui. Então, ela se apresenta como esse círculo enorme aqui. Então, ela é a Mulher Maravilha super poderosa que carrega todo mundo nas costas, ajuda todo mundo, costas largas, carrega todas as culpas. Aqui nós temos o seu filho dependente. Aqui nós temos uma filha que teve um filho com um dependente químico que foi assassinado e deixou o filho dela, o neto, aqui para a avó cuidar. Aqui nós temos a outra filha que está seguindo o mesmo caminho da mãe. Tem as mesmas posturas, os mesmos comportamentos. A vida dessa mãe, ela colocou de lado, ela não olha para a vida. Nessa família aqui, ninguém olha para a vida está do lado. Deixa a vida do lado e eu vou cuidar de todo mundo. Essa aqui é a morte, essa daqui é a droga. Então nós vemos que tem pessoas aqui que estão caminhando para a morte. Então, as coisas chegam nesse ponto porque já começaram fugindo das leis naturais da vida. Nós temos na análise transacional, Eric Berne nos fala sobre o triângulo dramático. Aqui nós temos o Salvador, o Superman. Ele se sente superior, ele vai resolver tudo. Depois, a tendência do Salvador é sair e vir para cá. Aí ele se torna perseguidor. Ele vai apontar o dedo e falar aquilo que está certo, aquilo que está errado, vai criticar e vai julgar. E depois, a tendência é sair daqui e se tornar a vítima. Eu não fiz nada para merecer isso. Então, essas são as relações disfuncionais que acontecem principalmente nas famílias onde existe a drogadicção. Causa do problema. Qual é a causa do problema? A causa do problema é a solução. Qual é a causa do problema? É o amor. Qual é a solução do problema? É o amor. Mas o amor na medida. Não se pode amar nem de mais e nem de menos. O amor equilibrado é a solução desse problema. Mas a questão é que nós muitas vezes ainda não sabemos amar. Nós ainda amamos demais. Então, se nós formos perguntar para essa família qual o significado do amor para ela
ela vai dizer: amar é eu fazer tudo para o outro, me dedicar, me esforçar, me sacrificar. Isso aqui não é amor saudável. Pode fazer a justificativa que quiser, mas isso não é amor saudável. Ai, Ivete, mas você não sabe? Se eu não fizer isso, ele vai usar drogas na rua. Ele vai usar drogas lá na favela. Então a gente pergunta assim para essa mãe: e se ele morrer? Ai, se ele morrer eu morro também. Então a gente pergunta: mas ele é a sua vida? Você não tem outras filhas? Ah, mas sabe o que é? Esse filho, você olha para ele como um adulto ou como uma criança? Ele é adulto ou ele é criança? Ah, ele é adulto, mas se comporta como uma criança mimada que senta no chão e faz birra, e todo mundo fica em volta dele aqui, atendendo aos seus pedidos. Então, isso aqui, se não tiver uma ajuda, pode acabar em alguma tragédia. Então é necessário buscar tratamento. Todas as vezes que nós temos aqui um dependente, do outro lado nós temos o codependente. O dependente é a ponta do iceberg. O que segura isso é isso aqui. Ah, Ivete, você está acusando a família? Está culpando a família? Não. Tratamento não busca culpado. Tratamento busca solução. A família é o principal doente e é o que mais tem resistência para procurar o tratamento, porque ela acha que é saudável. Então, nós precisamos rever esse tipo de amor. Qual é a relação entre o uso de substâncias psicoativas e espiritualidade? Existem amplas evidências de que por trás do desejo por drogas ou álcool há um desejo não reconhecido de transcendência e totalidade. Muitas pessoas em recuperação falam de suas incansáveis buscas por algum elemento ou dimensão que está faltando em suas vidas e descrevem suas procuras frustradas por substâncias, alimentos, relacionamentos, posses ou poder, o que reflete um esforço incansável para saciar esse desejo. Então, o dependente químico é aquele que tem atração pelos estados alterados de consciência, é aquele que busca a totalidade, a união com Deus. Só que ele não sabe que ele está usando drogas e assim ele não vai alcançar a sua meta, porque nós podemos alcançar através das práticas espirituais, como meditação, oração e prece. Nós conseguimos alterar os nossos estados de consciência sem essas consequências negativas. Então, quantos males seriam evitados? Quantas dores não aconteceriam? Quantos problemas seriam resolvidos se o alcoolismo das conversas vazias de fim de expediente, de férteis reuniões sociais, de preguiçosos fins de semana fossem substituídos pela visita ao enfermo, pelo atendimento ao necessitado, pelo estudo edificante, pela participação na atividade religiosa. Então, muitas vezes, o depressivo, o ansioso, o dependente químico não sabe dessas verdades.
Os que assim fazem não precisam de drinks para experimentarem de descontração ou fugaz euforia, porquanto há neles aquela vida abundante a que se referia Jesus, aquela força divina que vibra nas veias. A mente se povoa de ideais e o coração pulsa ao ritmo abençoado no serviço no campo do bem. Então, é assim que nós iremos mudar os nossos sentimentos e iremos transformar vidas e viver num mundo melhor. Esta é a cartografia da consciência, é o mapa da nossa consciência. Então, não vou explicar todos esses itens, mas somente para explicar que aqui no inconsciente extraterreno são os estados mediúnicos, e as pessoas que usam substâncias psicoativas, elas abrem o campo mediúnico e elas percebem a realidade mais sutil que está ao nosso lado. Stanislav Grof é um psiquiatra que se radicou nos Estados Unidos e no início da sua carreira ele usava LSD com seus pacientes para que eles acessassem essas camadas mais profundas da sua consciência. Só que devido aos riscos que essa substância trazia, ele modificou, então ele passou a usar a técnica de respiração e música, alcançando os mesmos resultados. Então, é isso o que a psicologia transpessoal e o espiritismo nos diz. Não é preciso usar substâncias nenhuma para alterar os nossos estados de consciência. Tratamento: esfera física, recuperação das condições orgânicas. Esfera cognitiva, conscientização sobre a natureza da doença. Esfera afetiva, romper o bloqueio emocional, que a Annelise falou tão bem e que é tão difícil acessar essas experiências. Esfera espiritual, reformular valores ético-morais e grupos de apoio. Muitos estudiosos estão atualmente questionando se os transtornos mentais são doenças ou se são potenciais, porque as pessoas que se recuperam se tornam ativas, ajudam na recuperação de outras pessoas, escrevem livros. Então nós precisamos repensar se essas pessoas são tão capazes. Nós precisamos acreditar nelas, que são pedras preciosas, que precisa ser lapidada para que brilhe a sua luz. É preciso acreditar na capacidade do ser humano de renascer das cinzas. E é preciso, a cada dia, fazer esse amor ser um amor mais saudável. Muito obrigada.